Outro assunto presente nos discursos em Brasília hoje foi a reforma da Previdência, mais uma vez, né? Tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, defenderam que alguma reforma seja aprovada ainda no governo Michel Temer. Paulo Guedes disse que a aprovação da reforma, ou de alguns pontos dela, seria um bom, abre aspas, encerramento do governo Temer. Mas, por outro lado, Eunício Oliveira, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disseram que o mais provável é que o tema seja votado, se for, somente na próxima legislatura. Aí é aquilo, né, Vera? O Eunício com uma baita cara de adeus ali, um semblante de quem não teve votos para seguir num próximo mandato, ele que estava na cadeira de presidente do Congresso, e o Rodrigo Maia, por sua vez, que pensa em muitas moedas de troca porque sonha em seguir na presidência da Câmara. Fez até vídeo, né, com o Bolsonaro e tal, ele tá em campanha explícita. Enfim, o tema da reforma da Previdência que de novo se impõe, né, a gente tem falado já dele como prioridade aqui há semanas no 3 em 1 e levamos a pecha de que, são chatos, ficam implicando com o governo antes mesmo dele assumir, é porque essa conta não para de crescer, né, não é porque ainda tá um governo e outro ainda não assumiu, que a caixa registradora não segue girando ali e computando um aumento dos gastos para o governo. Tem muito ruído nessa história. Ontem mesmo eu falei aqui, né, em virtude da entrevista do Bolsonaro ao Datena. Falei aqui, tempo real, a entrevista ainda corria quando a gente fez o programa, que ele tinha dado sinais bastante ambíguos em relação tanto à reforma do modelo atual de repartição, quanto à adoção do regime de capitalização que é tão caro ao Paulo Guedes. Aí os jornais hoje refletem já esta ambiguidade. Lembra o que ele falou, que vai ter que ser convencido da aplicação do regime de capitalização, sendo que o próprio programa de governo dele já diz lá a transição para esse modelo. Então isso é um recuo. Assim como é muito ambíguo ele falar que algo ou alguma coisa tem de ser aprovada da reforma do Temer, porque fazer um remendo agora pode significar ter de fazer uma outra reforma ainda mais dura daqui a 1 ano ou 2. Ainda mais se esse remendo for referente apenas à idade mínima, e uma idade mínima ainda maior, né? Portanto, do que a que está no menor, a pessoa se aposentaria antes do que está no projeto do Temer. Ele não fala em transição, que é algo que tem que estar ligado à adoção da idade mínima necessariamente. Qual é a regra para essa transição? Quais categorias estariam incluídas ou não? Você só destacar a idade mínima do projeto que está tramitando e não aprovar mais nada, você cria um Frankenstein. Você cria uma regra que você não sabe para quem vale, a partir de quando vale e com que destino, né? O que você vai querer fazer depois disso? Então isso pode ser até pior. E o filho dele, o Rodrigo Maia, falaram na direção oposta, dizendo, já jogando toalha, que não é possível votar nada ainda neste ano. Teve um outro ruído em matéria econômica também, importante, ontem, fruto dessa entrevista ao Datena, e aí a gente vê, né, que o voluntarismo de falar durante 1 hora, quase 1h30, numa entrevista ali sem roteiro, o Datena mesmo disse que, eu não estava de plantão nesse fim de semana, então não sei muito bem o que está rolando. Teve vários ruídos ali. Um deles em relação à renegociação da dívida. O Bolsonaro chegou a falar que era necessário renegociar a dívida, quando isso é um palavrão para o mercado, isso cheira a moratória, cheira a descumprimento de contrato. Então, o Paulo Guedes, que também foi a Brasília, precisou hoje vir em socorro do Bolsonaro para dizer que, olha, houve um mal-entendido, a gente não está pensando em renegociar a dívida. Renegociar a dívida, quem falava lá atrás e abandonou ao longo da campanha era o Ciro Gomes. Ele falava nisso, aqui no Jornal da Manhã deu um quiprocó, porque ele e a Denise Campos de Toledo ficaram rebatendo um ao outro, e ela dizia, o senhor está propondo moratória, ele foi se enervando, porque falar em renegociação de dívida é algo super espinhoso. Então precisa sim azeitar as engrenagens aí em questão econômica, a questão tributária também está cheia de barata voa. E isso é importante, porque isso diz respeito à largada do governo. A questão fiscal é a questão mais importante da largada do governo. E todos esses assuntos de que eu tratei aqui dizem respeito, ao fim e ao cabo, à questão fiscal. Pois é, Andreasa, difícil, hein? Difícil andar alguma reforma da Previdência, você não acha? Silvio, a quadra não é boa. A quadra bolsonarista, o retrato deste momento, os últimos dias, relativamente ao pacote econômico, pacote necessariamente reformista, não é bom.
Não é bonito. E se agrava porque a comunicação da equipe de transição do Jair Bolsonaro é muito ruim. Comunicam muito mal. O Jair Bolsonaro é um mestre da comunicação eleitoral. Mas uma vez eleito, presidente eleito, ainda não conseguiu encontrar o canal de comunicação. Eu aconselho que escolha um porta-voz. Como acontece nos Estados Unidos, que é o melhor modelo. Porta-voz da presidência da República, porta-voz do presidente eleito, aquele que fala pelo presidente e pelo governo, segurando um pouco as rédeas do bando de palpiteiro que disputa poder nesse momento no coração, no núcleo duro do seu futuro governo. Vamos esquecer reforma da Previdência neste ano. Não tem meios, não tem condição, não tem tempo, não tem capital político para isso. E é péssima a ideia de tentar aprovar uma fatia da reforma que está na Câmara, que tramita na Câmara, aquela do Michel Temer. É dar a entender que se satisfaria com uma espécie de puxadinho, empurrando com a barriga o problema fiscal. Logicamente, que é preciso estudar um modelo, pode ser o de capitalização, apregoado pelo Paulo Guedes, para os entrantes, para o futuro do sistema, para aqueles que entrarão na Previdência. Tudo bem, mas isso não é a prioridade. Isso sim pode ser desenvolvido e tocado ao longo do tempo. O importante é resolver o problema da contribuição atual, do sistema atual, desse que está falido, água subindo, afogando o país e, portanto, o governo. Se não fizer a reforma da Previdência, não tem governo. Não tem. Porque governo pressupõe capacidade de investimento para aplicar as próprias ideias. Sem a reforma, não haverá. Então, logicamente, para retomar o fio, o correto, o óbvio, o pé no chão, o simples, e o Paulo Guedes me parece tentar encaixar essa ideia, seria o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, comprar a proposta, sem vaidade, comprar a proposta do Michel Temer. Joel já falou sobre isso aqui no programa. A proposta que é muito diluída em relação à original, mas que já está mastigada e, portanto, conhecida pela Câmara e pela sociedade, em certo sentido. Comprar essa proposta e fazê-la avançar no primeiro trimestre de 2019. E com ela ganhar talvez 5, 6 anos, no melhor cenário, 10 anos de fôlego. Para, inclusive, dar vazão ao ministério que forma, de caráter desenvolvimentista, com perspectiva de investimento em infraestrutura. Não há outro caminho. E também, me parece, não haver tempo para inventar uma reforma. Não há muito o que se fazer diferentemente desse feijão com arroz que está proposto aí e que atende às demandas que não são do mercado. Às vezes acontece de o mercado financeiro, os interesses do mercado financeiro serem consistentes com os interesses do Brasil. Muitas vezes acontece. Esse é o caso. Esquece o mercado financeiro. Ele tem um interesse, mas o interesse é nosso, do brasileiro. Se não fizer a reforma da Previdência para valer, não tem governo e, portanto, não tem Brasil. É muito influente no bolsonarismo, a gente percebe isso, um discurso falso, burro, de que bastaria reduzir a máquina do Estado, diminuir o Estado, cortar ministérios, enxugar e também reduzir os tais privilégios, porque todo mundo fala em reduzir privilégios, mas ninguém quer reduzir os seus. Que fazendo isso, não precisaria de reforma da Previdência, que com isso haveria dinheiro para o governo funcionar. Façam as contas, parem de blá blá blá, façam as contas e vejam que isso é uma estupidez. É uma estupidez. Sem enfrentamento do problema fiscal, não tem governo Bolsonaro. Tá certo? É claro isso. Não é ideologia, não é pregação política, é matemática. E aí, Joel, pra gente amarrar o tema da Previdência. Olha, achei perfeita a colocação do Andreasa aí, porque é isso mesmo. A discussão do regime de capitalização é importante, porque ela resolve, ela soluciona o problema do desequilíbrio da Previdência, mas no longo prazo. No curto prazo, ela cria até mais gastos, tá? Porque se o dinheiro do trabalhador vai para a conta pessoal dele, o dinheiro que vai pagar quem está aposentado hoje em dia vai ter que sair de outro lugar.
Então, para o curto prazo, que é o que a gente está tratando agora, a capitalização não funciona, ela não resolve. Pelo contrário, se feita de forma brusca, ela agrava o problema. Então, essa é uma discussão melhor deixada para depois. Para este momento, seria muito importante, sim, aprovar a reforma da Previdência, tal como o Temer a deixou agora, imperfeita, mas funcional. Eu tenho muitas dúvidas de se uma nova reforma da Previdência, seja aquela proposta por Armínio Fraga ou alguma do Guedes, que chegue agora e que vai ter que ser discutida e, portanto, mutilada também aí pelo Congresso, pelas comissões, se uma nova proposta conseguiria ser melhor do que a atual. Demoraria mais tempo e a chance dela ser menos ambiciosa do que a atual é alta. Como que o Bolsonaro propôs, que seria um equívoco total, já gastar um capital político na discussão de uma reforma que vai dar 1 ano, 2 anos de respiro para o governo, não faz sentido. Vamos discutir o que está aí. Ele já garante o primeiro mandato dele também com mais liberdade para o governo e segue em frente. Eu queria fazer um breve comentário também sobre a questão da renegociação da dívida que o Bolsonaro comentou. Realmente, isso mostra como ele está profundamente ainda despreparado. Ele tem conversado muito com o Paulo Guedes, mas acho que algumas ideias elementares aí não entraram direito ainda no discurso e no entendimento dele. O Guedes teve que vir explicar depois, né? Olha, o que o Brasil paga de juros, o que o Estado brasileiro paga de juros anualmente é um problema sim. Isso é resolvido diminuindo o total da dívida. Por exemplo, você privatiza, você compra de volta um pouco da dívida. Isso é um caminho para reduzir a conta de juros anual. E também, mais importante ainda, produzindo o superávit primário nas contas brasileiras, fazendo com que a dívida em relação ao PIB pare de crescer. Essa é a saída para o Brasil. Renegociar a dívida, você vai quebrar a confiança do mercado, do qual o Estado precisa para se financiar. Isso seria uma loucura. Então o Bolsonaro precisa ir ter algumas sessões extras aí com o Paulo Guedes para entender melhor, não só os problemas que o Brasil enfrenta, mas também os caminhos corretos de solucioná-los. E eu espero, sinceramente, que na hora do vamos ver, na hora que alguém tem que tomar uma decisão, e essa decisão só pode ser tomada pelo presidente, ou seja, pelo Bolsonaro, entre diversas demandas, entre as diversas ideias conflitantes que estão vindo ali, que ele dê essa confiança aí para o Paulo Guedes, que está nos apontando o governo Bolsonaro para um caminho de sucesso.